o que me chama atenção, o que me faz lembrar, quando eu falo sobre isso, é da história de Davi, que ele era pequeno na sua estatura, ele era diferente na sua estatura. Ele não era a pessoa que o povo achava que ia derrotar o gigante. Mas o Senhor o chamou para um propósito grande na terra. O Senhor o escolheu do jeitinho que ele era. Ele era somente um pastor de ovelhas. Ele estava lá no campo, pastoreando aquelas ovelhas, cuidando das ovelhas, né? Do jeitinho que ele é. Mas o Senhor já havia o escolhido. E quando foi para ele ir contra o gigante, ele não precisou das armaduras que Saul lhe ofereceu, porque ele sabia que a presença do Senhor estaria com ele. Ele sabia que ele era em Cristo. Ele tinha uma identidade formada. Ele não precisava da opinião de pessoas para saber que ele poderia fazer, não pela força dele, mas pela força do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E olha o que aconteceu. Ele venceu aquele gigante, né? Então o Senhor, ele é contigo, mulher. O Senhor é contigo, homem. A gente precisa entender que se nós estamos em Cristo, Cristo, ele rege os nossos passos. Cristo, ele nos leva adiante, ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que para nós é impossível, não é impossível para Deus. Amém. E quando me vem na minha mente gigante, quantos gigantes talvez as pessoas do nosso redor estão passando? Talvez uma mulher está passando por um divórcio, talvez um homem está passando por um desafio muito grande na vida financeira dele, talvez ele está desempregado. Então, tem vários gigantes que uma pessoa possa estar enfrentando, que nós não sabemos o que a pessoa está enfrentando. A pessoa, né, vai para o trabalho, para a igreja com um sorriso na cara, e nós não sabemos o que a pessoa está passando dentro da casa, dentro do trabalho, o que ela está passando com os adolescentes, ou talvez tem crianças pequenas, então ela deve estar passando por tantos desafios que nós não temos nem ideia o que esse homem ou essa mulher está passando. Sim, eu acho que aí entra a importância de ser igreja. Aí entra a importância de pertencer a uma igreja. Porque nós não guerreamos sozinhos. Nós não sobrevivemos sozinhos. Claro, temos, né, ali tem horas que o Senhor nos leva para um lugar a sós, para tratar conosco, nos ensinar, nos refazer, para nos trazer de volta. Porém, em todo tempo nós precisamos dos nossos irmãos. Uma liderança espiritual é muito importante nesse tempo. É sempre importante. Por quê? Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele nos ensina, mas se nós estamos afastados da presença do Senhor, nós não temos orientação divina. E quando nós estamos sendo igreja, dentro de igreja, não, muitos dizem, não é só igreja, mas não, nós precisamos ser igreja, porque aí nós ouvimos a palavra do Senhor e nós ouvimos a confirmação do Senhor através das orações dos nossos irmãos, através das orientações dos nossos líderes. E o Senhor, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu, né? Ele não é homem para que minta e nem filho de um homem para que se arrependa. Exato. Então, assim, para lutarmos contra os nossos gigantes, para fazermos isso, nós precisamos estar em Cristo. Porque o Senhor é aquele que nos leva adiante. O Senhor é aquele que nos estrutura. Ele é a nossa base, Ele é a nossa rocha. E sem Ele nós não conseguimos, né, ir contra o nosso adversário. Nosso adversário é o inimigo da nossa alma, que tenta acabar conosco todos os dias. Porque nós temos um assignment aqui na Terra. Exatamente. E o que é o assignment? O assignment é fazer, né, a vontade de Deus nesse tempo, nessa terra, enquanto estamos aqui. Qual é o propósito do Senhor na minha vida? O que você acha que nós precisamos